Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. E olha, vamos falar um pouquinho sobre ilusão ou as ilusões que muitas vezes criamos a partir das projeções que fazemos em cima das outras pessoas. Então, a partir daí, a gente se ilude, né? Então, esse vídeo não é para refletir sobre aquele momento em que de fato alguém nos iludiu. É na verdade quando a gente se ilude. Então, porque você sabe que tem essa diferença, não é? Tem uma diferença entre é que a gente que costuma sempre dizer, você me iludiu. Só que muitas vezes não foi a pessoa que nos iludiu, fomos nós. Ou seja, eu me iludi. Eu projetei uma coisa e fiquei esperando uma coisa da pessoa que ela, na verdade, nunca me mostrou que ela ia me dar aquilo. Eu é que fiquei projetando e esperando, eu que criei as expectativas. Então, fui eu que me iludi. É por isso que eu digo que a gente tem que ter cuidado com essas ilusões. Porque as pessoas nos mostram o tempo todo como de fato elas são. Quantos são os relatos, por exemplo, no vídeo das 19 horas, né, que é o vídeo que eu leio os e-mails, de pessoas que dizem assim: ah, então, André, aí o cara desde o início estava me dizendo que não queria nada sério. Não, eu não quero nada sério. Ou situações do tipo: olha, o cara me disse, você não vai se apaixonar por mim, né? Então, quer dizer, você está vendo? Desde o início, a pessoa, ela está me dando sinais claros. A pessoa está me mostrando o tempo todo como ela é. Ah, André, mas tem situações em que... Não estou falando daquelas situações de pessoas que de fato nos enganaram, aquelas pessoas que de fato esconderam, aquelas pessoas que de fato, né, colocaram uma grande maquiagem, colocaram uma máscara, se camuflaram. Não estamos falando desse caso, que a gente sabe que isso existe aos montes. Aqui, esse vídeo é para a gente só refletir nas ilusões que nós mesmos projetamos, criamos, e aí a gente se frustra, porque o tempo todo os sinais estavam ali. É igual a pessoa que se envolve com alguém que já é comprometido, não é? Então, começa a desenvolver aquela ilusão que amanhã a pessoa vai deixar a outra para... Aí entra também a ilusão do ego, né? É uma disputa inconsciente, vai preferir a mim do que a outra pessoa que tem compromisso com ela. Sabe essas coisas assim? Então, a gente começa a desenvolver essas ilusões, quer dizer, o tempo todo a situação estava sendo mostrada para mim. Estava às vezes mais e às vezes menos, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, às vezes sinais bem pequenos, às vezes sinais estrondosos, mas os sinaizinhos estavam ali. Nós é que não quisemos perceber. E aí então criamos toda uma ilusão. Comigo vai ser diferente. A pessoa, apesar dos sinais que está me dando, né, comigo não vai ser assim, vai ser de outra forma. Eu vou dobrar a pessoa, vou fazer com que ela tenha, né, uma nova postura diante de mim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Certo, gente? Não caiamos nessa. Não tenhamos medo de encarar a realidade, não desconsideremos os fatos. Por exemplo, né, o meu pai tem sítio até hoje e tal, e você já imaginou, né? O meu pai não é agrônomo, o meu pai não é formado em agronomia, o meu pai... Mas ele teve a experiência de vida, nasceu lá no sítio, né, que era do meu avô, foi criado lá. Então, ele tem a experiência de vida, de conhecer a terra, de conhecer o tempo. Então, você já imaginou
se o meu pai desconsiderasse os sinais, não é? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, não é? Chegou lá e olhou a terra, viu as características daquela terra e ele insiste em plantar cana-de-açúcar, por exemplo. Mas olha, aí é que tá. Não, mas se plantava cana antigamente aqui. Então, mas agora a usina não tem mais trabalhadores, né, para o corte manual da cana. A usina tem as máquinas. Agora a usina colocou máquinas para cortar cana. Então, quer dizer, aí é que tá. Olha, o exemplo do meu pai deu certo ainda, né? Pensei ele assim e deu certo. Às vezes a gente julga que só porque antes era feito daquela forma, só porque ou num outro relacionamento na minha vida deu certo desse jeito, sempre foi assim e que sempre será assim. Então a gente cria ilusões em cima disso. Agora, se o meu pai, por exemplo, né, viu que o terreno ele é super inclinado, não tem condições da máquina ir ali. Não tem. Então, quer dizer, já imaginou? Não, mas a usina sempre comprou minha cana. A usina sempre comprou minha cana. Sim, a usina comprava minha cana nesse terreno super inclinado, porque o corte era manual. Só que agora o corte da cana é com máquina. E não tem como a máquina ir nesse terreno super inclinado. A máquina não vai, porque a máquina vai tombar. Então, agora as condições são outras. O terreno pode até ser igualzinho de antes, mas as condições são outras. Então, eu não posso criar falsas expectativas. Eu não posso, né, desperdiçar energia numa coisa que agora a configuração é outra. Então a gente precisa entender isso. Os sinais nos são dados o tempo todo. O problema é que muitas vezes a gente desconsidera esses sinais. Nós ignoramos esses sinais, nós ignoramos determinados comportamentos, nós ignoramos determinadas características, e é por isso que depois a gente se estrombeca. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, viu, gente? Contato, o meu site, se você deseja gravação privada, tem o link para você assistir o vídeo sobre a gravação privada, para você as informações da gravação privada, como você pode ter a análise do seu caso. Tem aí o link do treinamento emocional, que são 5 horas, principalmente para quem está passando por término de relacionamento, tá? É só você dar uma observada nas informações que estão aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.